Falar da decisão do governo federal de acabar com a isenção para as compras internacionais entre pessoas físicas no valor de até $50, aproximadamente R$250, o que é um valor relativamente baixo. O objetivo é combater a sonegação, já que, de acordo com o governo, muitas empresas faziam uso dessa isenção para burlar o pagamento de impostos, se fazendo passar por pessoa física. O anúncio gerou reações negativas de consumidores nas redes sociais. Empresas chinesas que vendem produtos a preços mais baixos que o mercado brasileiro entraram no debate. Durante viagem da comitiva do governo do Brasil à China, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse a jornalistas o seguinte, abre aspas, não conheço a Shein, conheço a Amazon, onde compro livro todo dia, fecha aspas. Haddad disse que o objetivo é acabar com a concorrência que, segundo ele, é desleal entre varejistas brasileiros e empresas fora do país. Porém, a decisão do governo, que busca igualar os preços, aumenta o valor final para o consumidor, que não terá mais como concorrer ou como recorrer às lojas chinesas. Para esse debate, eu tenho aqui comigo, você já sabe, o Roberto Tardelli, que estava já aqui, e chega, junta-se a nós agora, o Vinícius Poit. Poit, boa tarde, eu vou começar por você. A decisão de taxar produtos de baixo custo comprados em sites chineses prejudica a classe média? Boa tarde, Luciana, Tardelli, você que está nos acompanhando no grande debate. Com certeza prejudica não só a classe média, mas também principalmente o mais pobre, gente. Olha a incoerência desse governo que diz que vai focar no mais pobre, vai focar em quem mais precisa. E essa incoerência, não só pela taxação na Shein e em outros aí, sites chineses ou internacionais, começa desde o saneamento, que eu já falei ontem aqui no grande debate, já falei nas redes, 100 milhões de brasileiros não têm esgoto, 35 não têm água encanada e o governo quer avançar sobre o marco legal de saneamento. Crianças morrem por conta disso. Isso é cuidar da classe média e do mais pobre? Agora voltando na taxação. Eu peguei até um post do meu amigo Charles aqui, o economista sincero no Instagram, quem conhece viu. Olha lá, até o momento, o que o governo faz para cuidar do mais pobre da classe média? É imposto na blusinha da Shein, é imposto sobre a posse esportiva, é imposto na raspadinha, é imposto de compra até $50. Esse é o governo do povo. Então, eu queria abrir esse debate colocando essa incoerência no discurso. Eu acho sim que tem que cuidar dos programas sociais como Bolsa Família e outros que esse governo diz ter bastante experiência, mas se não fechar a conta, se não tiver responsabilidade social cortando o custo e não taxando mais a população como quer fazer agora com essa medida, gente, não vai fazer bem para ninguém. O Tardelli, o governo prejudica a classe média dessa maneira? Olha, a gente tem que entender o que é prejudicar, né? A gente precisa estabelecer bem isso aí, porque veja uma coisa, esses impostos não eram pagos, mas eles eram devidos, eles não eram cobrados. Isso é diferente. E a gente tem que pensar, querido Poet, que bom ver você aqui, como eu gosto desse rapaz, né? Você tem que pensar o seguinte, tudo que é feito pelo poder público é direcionado a todo mundo e vem de um caixa. O ministro da Fazenda vive uma situação de grande estresse. Ele não pode inventar imposto. Ele não pode criar tributos. Ele tem uma autoridade financeira que joga as taxas de juros na estratosfera e ele não consegue atingir essa autoridade financeira. Então ele tem que buscar recursos. Ele vai buscar recursos onde? Onde esses recursos, teoricamente, já existiriam. Esses tributos eram cobrados. É mais ou menos, vamos estabelecer para o nosso telespectador, como tirou o imposto da gasolina, a gasolina baixou de preço, mas não baixou de preço a gasolina. Ela diminuiu o valor no posto, porque aquelas taxações que eram devidas antes deixaram de ser por um período curto. O que esse trabalho, e parece que são 9 bilhões de reais, o que vai se arrecadar nessa taxação, claro que isso vai impactar o preço final. É impossível que não impacte, né? Mas já era para estar impactado. Acontece que
por alguma razão, a gente não consegue nunca entender quais são essas razões, esse imposto não era cobrado. É diferente, por exemplo, de você criar, e aí vai precisar criar um tributo para as grandes fortunas, vai precisar criar um tributo para quem tem avião, para quem tem aviões maravilhosos. Não temos ainda. Isso vai ser parte também do pacote fiscal, que vai ter que ser negociado, amplamente negociado, vai nos frustrar em algumas coisas, vai nos animar em outras, não vai ser algo fácil de ser levado no parlamento, principalmente num parlamento como o nosso, tão dividido como é. Então, o que eu imagino que ele esteja partindo? Ele esteja partindo e falando assim, olha, tem isso aqui, eu vou ter que trabalhar nisso aqui. Vai aumentar o preço? Vai aumentar o preço, mas vai aumentar o preço para arrecadação de impostos que, teoricamente, se reverterão àqueles que estão pagando pelo preço que está majorado. No final das contas, claro que 2 e 2 menos 2 dá 0, não vou fazer esse simplismo estúpido, né? Mas se de um lado aumenta o preço, de outro lado também melhora a qualidade de vida. Se vai melhorar tão significativamente quanto vai aumentar o preço, a gente não sabe dizer. Essas contas não existem, essas contas são impossíveis de ser feitas. Mas eu acho que não havia outro media. Em algum momento isso ia acontecer. Certo? Não aconteceu no governo anterior, não sei porquê. Não sou economista. Vai acontecer nesse. Se não acontecesse agora, aconteceria daqui a algum tempo. Era inevitável que acontecesse. E mais uma coisa. Sim. O produtor nacional, ele sofria uma concorrência desleal, porque ele paga os impostos todos. Né? O dogão da esquina, de repente, fecha a lanchonete que está lá empregando gente, não sabe? A gente tem que balizar, nós temos que compensar essas coisas. É complicado. Eu entendo a preocupação do Poit, eu acho a preocupação dele absolutamente razoável, no sentido de impactar os preços. Então, eu acho que ele tem parte de razão no que ele diz, mas a gente tem que entender o seguinte: era necessário, nesse tal arcabouço econômico, eu acho essa palavra horrorosa, né? Não tinham que inventar uma palavra tão ruim, né? Ele tem que criar receita, e ele está fazendo isso, ele está criando receita. Sim, o Tardelli, você usou quase seu tempo todo, você agora só tem 1 minuto daqui para frente. Eu queria te perguntar uma coisa, seu sobrenome é de italiano? É. Porque a gente está ouvindo uma coisa no microfone e você se mexe, fala com as mãos, então é isso que o microfone está batendo aqui pra gente. Então eu vou ficar quietinho aqui, eu prometo. Não, Tardelli, acho que alguém vai ter que mexer no seu microfone porque ele está dando um barulhinho. Eu brinquei que era suas mãos se mexendo, porque italiano fala assim, né? Mas tudo bem. Eu vou continuar com o Poit aqui. Se o Tardelli sair da tela, é isso, gente. Alguém mexeu no microfone dele. Ô, Poit, a gente, de certa forma, a gente já não sabia e o governo não anunciou isso quando anunciou nova regra fiscal, que dizia que não ia trazer, de forma alguma, não ia inventar impostos, mas ia cobrar de quem não pagava. A gente já não esperava que isso fosse acontecer, ou será que a gente achava que não, a gente ia pegar ainda os produtos, comprar produtos sem imposto e tudo bem, é isso mesmo? Luciana, antes de até encaminhar essa pergunta, né, preciso fazer umas considerações importantes. Concordo com uma coisa que o Tardelli falou. É lógico que aumentar... Poit, você não vai acreditar. Eu fiz um bullying aqui com o Tardelli, porque ele é italiano, mas é o seu microfone que está ruim, acabaram de me dizer. Viu só? Gente, a pessoa vai virar meme por aqui. isso. Tá bom agora ou não? Não, acho que o seu microfone está ruim mesmo, não sei. Vamos tentar conversar um pouquinho, vai. Senão eu vou falar perto do Tardelli aqui. Vai, Poit, continua. Fazer uma consideração importante, gente. O Tardelli, eu concordo com ele quando ele diz que se aumentar o imposto, né, vai repassar o preço para o consumidor. Né? Porque teve gente que falou, não, gente, não vai taxar o povo, vai taxar as empresas. Então tá resolvido? É lógico que não. As empresas vão repassar o valor. E outra coisa, quando o Tardelli fala em taxar... Aí, Tardelli, você me desculpa, eu quase caí da cadeira, não sei se foi isso que atrapalhou o microfone. Taxar grandes fortunas, isso não funcionou em nenhum lugar do mundo. Isso já foi tentado na França, onde a gente viu as manifestações. Chegou até 75% taxação sobre grandes fortunas. O que aconteceu? Os bilionários franceses foram embora da França e mudaram para outro país, mudaram o domicílio fiscal.
Isso aconteceu na Inglaterra lá atrás. O que aconteceu? Foram embora para a Suíça e por aí vai. Taxação de grandes fortunas não é a solução. A solução seria a gente desburocratizar, a solução seria uma reforma tributária séria, porque aí a gente abaixa até o imposto para todo mundo, só que todo mundo está ganhando renda. Quando a gente aumenta o bolo e uma alíquota menor, Tardelli, sobre um bolo maior, bota esse país para andar para frente, gente. O meu amigo economista também, deputado estadual Léo Siqueira, até peguei aqui para citá-lo, postou isso hoje também, sabe? Mostrando que a solução não é taxar os importados. Já encaminhando aqui para dizer, mas qual que é a solução, pô, você está criticando tanto? A solução é a reforma tributária. A solução, se existisse essa palavra, Tardelli, destaxar os produtos nacionais. Ah, Poit, mas aí vai perder recurso, vai perder receita. Pois bem, faltou uma coisa só aqui que a gente não falou. Existe algum outro lugar para ganhar espaço no orçamento? Para focar no que é prioridade? Existe. Cortando custo do governo. Agora, esse governo quer cortar custo? Eu não vejo essa sinalização. Eu vou deixar, então, o Tardelli agora falar e eu vou perguntar, Tardelli, a mesma pergunta que eu fiz agora ao Poit, que ainda tem 1 minuto e meio para frente, mas vai consertar o microfone. E a pergunta é sobre exatamente, já não se esperava que, porque o governo já tinha anunciado que ia começar a cobrar impostos de quem não pagava impostos? Sim, já havia esse anúncio, Zé. Isso seria inevitável. Eu acho que não há como alguém exigir que o ministro da Fazenda não determine que se cobre impostos que são devidos. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. O que eu quero só pontuar com o meu querido Poit é o seguinte, quem não gosta da taxação da grande fortuna é quem tem a grande fortuna. Quem é o milionário que não suporta, e ele só tem essa vida milionária porque ele nunca foi taxado. Nós precisamos estabelecer um limite, alguma coisa que passe a olhar para a gente assim. Quando a gente olha para cima, vê esse mundo de helicóptero passando em São Paulo, e fica olhando, será que se um dia esse cara vê algum ser humano na vida dele que não fosse empregados, subordinados e gente que deve toda a vassalagem a ele? Como é que a gente trabalha essa gente? Como é que nós humanizamos essa gente? Tem que pagar imposto, querido. O mundo é de todo mundo, inclusive daqueles que não têm tanta grana. Ô Tardelli, eu vou continuar com você, o Poit está consertando ainda o microfone dele e eu não vou te cobrar nada, tá? Por essa taxa, o cronômetro, é o que eu quero dizer. Não vou te cobrar nada sobre isso. Pronto, o Poit parece que já voltou, então você perdeu a oportunidade, Tardelli, de falar ainda sem cronômetro. Olha, mas eu tô de olho, o Poit tinha 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Eu me lembro muito bem disso, eu guardei aqui e anotei, inclusive, no meu papelzinho. Então, quem botou 5 minutos ali, gosta do Poit, tá? Quem tivesse 13 minutos e meio, não há problema nenhum. Ô Poit, você fala em uma solução, reforma tributária para arrecadar dinheiro, destaxar produtos nacionais, mas do que você falou, acho que traria dinheiro de imediato é corte nas contas públicas. A gente ouve falar de reforma tributária, eu ouço falar desde a minha adolescência. E a gente não vê acontecer. Então, a gente precisa agora, para esse novo marco fiscal, de dinheiro de imediato. Perfeito, Lu. Antes de falar até dos cortes do governo, da reforma tributária, da gente falar desse país que é muito protecionista, em seguida, eu preciso fazer uma última consideração ainda, Tardelli, porque quando você fala, né, dos milionários ou de quem tem dinheiro olhando, primeiro, tem muita gente que a gente precisa reconhecer que tem propósito, que tem senso de retribuição e que ajuda esse país. E que exerce o papel de brasileiro, que sabe da sua condição, que teve algum privilégio ou que foi abençoado diferentemente de outros num país muito desigual, e a gente tem que assumir isso. Nosso país é muito desigual e que retribui para a sociedade. Agora, taxar, o que eles vão fazer? Eles vão embora, aí não vai ter o que taxar. Essa é a questão. Eu entendo a sua fala. Vamos taxar as grandes fortunas. O cara pega, muda o domicílio fiscal, manda o dinheiro para fora, acabou, não tem mais o que taxar. Então esta não é uma solução viável. Vamos supor que não desse para mandar, não desse para o cara ir embora, o cara não fosse livre para andar pelo mundo, até você poderia ter um ponto. Mas eu respeito a sua opinião, entendo essa angústia. Puxa, a gente precisa ajudar todos. E quero e topo esse diálogo.
não é taxando grandes fortunas. Gastos do governo, Luciana, é muito difícil do governo que está acostumado a viver cheio de benesses, privilégios, como reis, inclusive em Brasília, e usando estatais para benefícios próprios, cortar gasto. E isso não é só com esse governo em questão, isso é histórico no país. A gente é como cidadão que tem que cobrar essa turma para abrir mão disso.